Boa tarde a todos. Então, dando continuidade nas atividades da parte da tarde, queria agradecer imensamente a participação do Ricardo Ramos, da Petrobras, que vai tratar do tema da valoração de tecnologia, né, o método que eles utilizam, para nos auxiliar também, né, como ICTs, a entender essas questões de valoração, que muitas vezes acabam sendo um gargalo muito grande nas negociações entre as universidades e as empresas. Então, eu chamo aqui ao palco o Ricardo e já, de antemão, já passo o microfone. Obrigado, Ricardo. Alô, todos me ouvem? Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite, professor Adriano. Para mim é sempre a professora Carla, né, também, que representa na diretoria da escola. É sempre uma honra para mim vir aqui na URGS, né? A URGS é a primeira ICT que eu trabalhei enquanto pesquisador no CEMPES, né? Comecei na Petrobras em 2016, fiz um ano de curso de formação. Assim que eu saí do curso de formação, né, eu sou engenheiro eletrônico, área de automação na Petrobras. Aí o primeiro projeto que caiu na minha mesa era um termo de cooperação assinado com a URGS, aqui com o pessoal da engenharia de controle, né, professor Carlos Eduardo, que vocês devem conhecer, colega de vocês. E foi uma escola para mim aqui, tá? Passei uns 5 anos vindo aqui. Professor Telmo também, logo depois apareceu um projeto com ele, medidor de gás. Então, para mim é muito bacana voltar aqui sempre. E, enfim, meu nome é Ricardo Ramos, como foi apresentado, sou consultor na área de gestão de inovação, tá, do CEMPES. Período recente, eu trabalhei com parcerias tecnológicas, inovação aberta, né, ajudei a criar o programa Conexões com Inovação, nosso programa lá, primeiro que foi de conexão com startups, deu muito sucesso, tem algumas do Rio Grande do Sul lá que são nossas parceiras hoje, e junto com a universidade, então é sempre um desafio você colocar empresa e universidade para trabalhar junto, vocês sabem melhor do que eu, né? Mas a gente persistiu e conseguiu criar parcerias onde você tem universidade, empresa, fornecedora, juntas, assinando o mesmo termo de cooperação. Não é tão comum no Brasil, como muitas pessoas acham, não é. A Petrobras faz 900 projetos por ano, de maneira contínua, mantém um portfólio de 900 projetos. Não, se você for selecionar lá, tem poucos, né? E o que tem está na amostra lá do projeto de startups, enfim. É um case pequeno, mas que pode ganhar aí. Eu vi que de manhã vocês falaram muito de transferência de tecnologia, né? E ela às vezes acontece ali dentro de um problema contratual, às vezes atrapalha toda a questão da interação, da troca de conhecimento. Você poder estar no mesmo laboratório, onde tem uma empresa e uma universidade, né? No nosso caso, 3 empresas, né? Petrobras, uma startup e um grupo de pesquisa. Enfim, a nossa área de gestão de portfólio, que é a que eu estou hoje, né? Eu fui para lá ano passado. Ela cuida de toda a carteira de projetos do CEMPES, seja com universidade, projetos internos. A gente tem projeto que acontece nesses laboratórios que ficam espalhados lá, mais de 8.000 equipamentos lá no CEMPES. Estão todos convidados quando forem ao Rio, né? Então, façam uma visita ao CEMPES, que é transformador lá. E tem projetos externos com universidade, que é a maior parte, e muitos com fornecedores também, que é o mais desafiador, por uma questão de como é que a gente valora a pesquisa, né? Como é que a gente cria um plano de negócio se a gente ainda está com um TRL, né? Uma maturidade tecnológica ainda muito baixa. É muita incerteza, não podemos esconder esse jogo. Então a gente tem que fazer estimativa, pensar em modelos. E o que a gente vê é que a gente acha que a gente está atrás do que se faz no mundo, não estamos não. É desafio para todo mundo. É desafiador para todo mundo. A gente faz muito benchmark lá fora. Um colega esteve agora na Noruega, nos Estados Unidos, na França. Todo mundo desafiado. Ninguém sabe muito bem como fazer. Todo mundo tem ali o seu método baseado na experiência, né? E na troca de boas práticas. Mas cada contexto é que vai fazer você vai criar o seu melhor método e aquele que está te trazendo mais resultado. Acho que para a universidade não deve ser diferente essa situação, né? A gente tem que dar lucro e é muito cobrado por valoração. Então, projetos hoje na Petrobras, ele precisa de alguma maneira enxergar valor, né?
onde é que está o valor dessa pesquisa? Quando ela vai se realizar? Quanto tempo você espera que essa nova tecnologia entre no ativo e continue dando retorno, né? A gente fala do VPL, né? Quantos anos? 5, 10 anos? Então, a gente vai passar um pouquinho sobre isso aqui. Então, essa é a agenda, tá? O histórico de aplicação do TRL, CRL no SEMP. Todos de vocês imaginam que conhecem TRL, não sei se todos conhecem CRL, mas é o nível de maturidade comercial e o TRL é o tecnológico, né? Os objetivos e a correlação entre essas duas escalas, valoração e risco baseado nessas duas escalas e indicador para medir o potencial de geração de valor. Então, tem bastante material aí dentro. A gente tentou trazer aqui o que, digamos assim, se fosse mais relevante. Tem muita coisa que a gente pode falar nesses 4 tópicos ali. Aqui, só para todo mundo ficar na mesma página, é um pouquinho de história, mas é interessante, né? Ficar do lado de cá. Como é que evoluiu primeiro a escala do TRL, né? A NASA concebeu lá no início de 74, aí 89, 15 anos depois, foi formalmente criada a escala com 7 níveis, né? Depois passou para 9 níveis, 6 anos depois. Depois os Estados Unidos ampliou isso para outras áreas de investimento, né, de pesquisa deles lá, Força Aérea, Exército, DARPA, né, que é sempre uma referência na área de pesquisa e defesa. Petrobras colocou no seu sistema tecnológico em 2015. Oficialmente, a gente já vinha testando, utilizando, mas não tinha uma sistemática pronta. A partir de 2015 teve. E em 2020 a gente revisou esse checklist que a gente faz dentro do TRL e fizemos tipologias, né? Então, não dá para criar uma escala só para multiplicidade de tipos de tecnologias, produtos, serviços, software, método, processo, estudo e caracterização, né? A gente faz tudo isso aqui com vocês, esse tipo de projeto. Então, tem que variar. CRL foi citado nos padrões de análise em 2001, né? Commercial Readiness Level. Artigos acadêmicos propuseram ali uma escala baseada em 8 pontos, 2009, né? 7 anos depois. Aí a Agência de Energia Renovável da Austrália propôs melhorias. O pessoal de energia lá de Nova York, né, desenvolveu um método comparativo entre CRL e TRL, a coisa foi evoluindo. Petrobras usou assim, esses padrões aí como referência para fazer um checklist e a gente finalmente colocou uma escala no nosso... Tenta medir e tem um checklist para poder medir a evolução das tecnologias dentro da escala. Aí os objetivos e a correlação desses dois. Então, essa aqui, todo mundo aqui é intuitivo, né? Você sabe o que é o nível de maturidade da tecnologia e determinada entrega de valor. Quando você vê entrega de valor aqui na apresentação, é a forma que nós chamamos hoje um projeto que tenha um cliente na área de negócio da Petrobras. Então, o Simples ele trabalha conectado com as áreas de negócio, que são áreas de negócio: exploração e produção, refino, gás e energia, e agora a transição energética e sustentabilidade, que é a nova diretoria que foi criada esse ano. Então, eles são os demandantes, né, do que precisa hoje, do que precisa daqui a 1 ano, 2 anos, e projetos mais ousados daqui a 5, 6 anos. E a gente tem que... o projeto que já tem essa demanda, já tem esse cliente ali compromissado, vai receber o nome de entrega de valor, é um item do nosso portfólio. Tá? Aí a gente tem os 9 níveis para poder fazer essa medida, a gente vai mostrar aqui. Opa. E o CRL, né? Aqui a gente fala... A gente adaptou um pouquinho do que é o CRL tradicional, que você encontra na literatura, encontra em referências técnicas na área de gestão, de tecnologia, mas ele tem um olhar para o mercado, tem um olhar para a possibilidade de implantação dessa solução tecnológica que está sendo desenvolvida. Então, a implantação também é uma palavra muito forte, muito cara para a gente hoje. Já que a gente tem um cliente porque ele quer implantar essa tecnologia. Então, a gente trabalha hoje com foco em implantação. Aqui as duas escalas que a gente usa de maneira bem simplificada, né? Começa nas hipóteses, caracterização, conceitos. Aí você vem para a parte... Aqui está com conhecimento ainda, né? Você está na fronteira. Aqui você já tem que começar a validar, né, os seus conceitos, laboratório, piloto, protótipo. E aí a parte de disponibilização aqui entra já na visão comercial, mais de curto prazo. E CRL, né? A gente chama de hipótese de base,
conhecimento de mercado e aplicação de tecnologia, aqui é viabilidade. Depois aqui a gente já começa a ter a questão da proposta de valor, aí começa a falar a língua do modelo de negócio, né? Otimização da solução, validação do resultado, alimento do mercado. Vocês aparecem aqui dentro dessa escala, a academia aparece aqui para a gente, junto com fornecedores, que são os nossos parceiros que nos ajudam a fazer as inovações. E aí depois implanta e tem a abrangência. A abrangência, primeiro você faz a implantação do seu cabeça de série, do seu protótipo, do seu a sua unidade piloto, que vai ser o primeiro de linha, né? E aí você vai ter a necessidade de dar abrangência para isso, vai colocar outras unidades, a gente chama a fase de abrangência. E ela, inclusive, é usada na questão do cálculo VPL, enfim, tem uma série de desafios aí quando a gente fala dessa questão de abrangência. Aqui é só um exemplo, né, nem é nosso, mas é um exemplo que está disponível na internet, de que a gente olha para aquela escala, a gente não tem noção de tempo, né? Aquela escala ali é uma escala de fases, né? Fases, como a tecnologia está, mas quanto tempo leva dentro de cada fase daquela? Tem um exemplo aqui de uma tecnologia do jato, né? Motor de jato, que começou lá com a questão de como fazer a mistura do jato, que sai daqui, não é minha área, mas é muito física de fluido, né? Começou nos anos 80, TRL1 e 2. Aí o cara foi e começou, depois dos modelos, ele pensou nos primeiros componentes que poderiam ajudar a criar o modelo, né, que simulou. E aí vou testar agora uma escala mais ampliada, e vai aumentando escala, até chegar só em 2005, que se pensou em 80, virou comercial, né? Então, tecnologia realmente... Tem gente que certamente passou a vida toda aqui, se aposentou e não viu o primeiro avião voar com essa ideia. E onde a gente aplica, né? Isso aqui vocês têm um reflexo do que é a estratégia tecnológica da Petrobras, como é que ela se desdobra, né? Vindo lá da diretoria executiva, das áreas de negócio. Então, tem a definição do plano estratégico de negócio, a gente tem a estratégia, os componentes estratégicos e programas corporativos. Depois, a gente faz o direcionamento tecnológico dessa estratégia corporativa, tá? E problemas e oportunidades. E a gente cria chamadas iniciativas tecnológicas, que, digamos, seria o nível macro ali, de um projetinho que está lá embaixo, né? Ele vai subindo ali em algumas camadas. Essa mais ampla, que está mais conectada com a estratégia corporativa. Depois ele desdobra em soluções tecnológicas, que também ainda é um agregador, né? Digamos assim, de iniciativas de entrega de valor, entrega potenciais, mas é uma desagregação maior aqui em relação ao que está aqui em cima, e aqui você chega nas entregas de valor e as entregas potenciais. Depois a gente vai falar das diferenças dos dois. A questão é que aqui você tem projetos, tá? Aqui é o projeto que a gente entende lá. A gente faz o plano de trabalho, vocês estão acostumados a trabalhar conosco, vai colocar no SIGTEC. O SIGTEC aqui é uma entrega de valor, tá? Cada númerozinho lá do SIGTEC normalmente representa uma entrega de valor, ou uma entrega potencial. E outros itens também, mas que a gente nem vai poder entrar em todos. Aqui o que é uma entrega de valor, já falei, né? É o resultado de um processo de pesquisa e desenvolvimento em que pode ser medido o risco de desenvolvimento tecnológico, o risco de implantação no cliente e o valor agregado no resultado da Petrobras. Então aqui a gente já está falando da questão de... isso vai impactar na valoração, né? Eu vou poder simplesmente usar a certeza aqui nesse processo, porque é o desenvolvimento de tecnologia. Então a gente vai ter que fazer uma matemática. E o que é uma entrega potencial? É uma entrega de valor que não tem um cliente de implantação definido. Então, vocês podem pensar naquele projeto ali que a companhia entendeu que aquela tecnologia é importante para ela daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Vamos apostar nisso, porque a gente também tem que olhar para o futuro. Não dá para ficar fazendo pesquisa para resolver só o hoje, né? Senão a gente não sobrevive no longo prazo como empresa. Então, normalmente a gente faz, nessa situação, uma entrega de potencial. Tem lá uma fatia do nosso recurso no portfólio. Isso aqui é uma figurinha que está disponível aí na literatura também. Na verdade, no site, lá no portal da Fundação CERT. É que ela é legal porque a gente não tem uma dessas. Eu tentei pensar nessa figura achando que a gente tinha uma lá dentro. Aí eu fui procurar, achei que representava bem o que eu queria dizer, né? Que aqui a gente tem dispêndios, né? É uma média, tá, pessoal? Assim, o valor de dispêndio que você tem por fase de TRL, né? Aqui está maior, né? Pesquisa científica, investigação, aplicação, validação e demonstração, um piloto ali, um MVP, e lá para disponibilidade,
a distribuição e escalabilidade, que aí você já começa a ter o teste operacional da coisa, né? Então, é bastante interessante ver que representa muito bem a nossa realidade também, principalmente para tecnologias físicas, né? Produto, equipamento, processos ali, a depender daquele processo seja mais hard tech, né? Mais deep tech, dependa muito da ciência. E software talvez varie, é o que talvez se diferencie um pouco mais. Até o estudo de caracterização pode ser que diferencie um pouquinho, mas como a nossa maior parte é gasto em equipamentos, isso aqui representa bem a realidade. E aqui, essa aqui é uma figura bacana, né? Isso aqui a gente já começa a fazer algo que foi feito lá dentro de casa, né? A turma que criou isso aqui, o Fabrício Cáter, Carlos Gama, a Murá, é a turma que pensou isso daqui, demandado pelos executivos da Petrobras, do SEMPES. Como é que a gente cria uma outra escala onde a gente avalia o risco de mercado, o risco de fornecimento, o risco da implantação, porque isso não se refletia na maturidade tecnológica. A maturidade tecnológica não foi muito pensada para essa adaptação, por isso que nasceu o CRL. Então, vamos criar uma escala aqui. A gente aqui que gosta de matemática já pensa logo no gráfico, vamos fazer aqui uma correlação desse negócio e saiu isso aqui. Então, você tem 9 níveis aqui, 9 níveis aqui de CRL, 9 níveis aqui de TRL, tá? E aqui no meio, é como se a gente fosse aumentando o valor esperado, e a probabilidade, quer dizer, o nosso risco começa a diminuir conforme a gente vai evoluindo aqui. Natural pensar isso, né? Então, a gente consegue ver também aqui a questão do valor, né? O recurso, que conforme a gente vai acompanhando o investimento ao longo do desenvolvimento, né? A gente acompanha a evolução, o desenvolvimento da entrega, as fases de decisão para conclusão. Então, isso aqui é uma maneira visual conforme sobe o nível gerencial, né? Gerente geral, gerente executivo, o pessoal tem que tomar decisão rápido, eles têm que ver de maneira visual, numa página só, num dashboard só, como é que está o portfólio de projetos, a gente projeta numa figura dessa. Vocês vão ver como é que a gente faz esse acompanhamento e o que essa ferramenta nos permite monitorar e controlar, né? Então, como é que a gente aplica ali, né, esse gráfico? A gente tem a fase rosa aqui, onde você tem que acelerar, é o alerta, né? Você cai nessa fase rosa, você tem que acelerar o CRL. Quando você cai nessa fase amarela, você tem que acelerar o TRL, tá? Então, o ideal é andar nos 45 graus aqui. Então, a gente coloca aqui, essa representa aqui a partir do 4, porque normalmente começa assim. A gente está no nível 1 de TRL, mas já está um pouco mais avançado em relação. Isso aqui já representa uma situação média, nossos desafios, tá? E aí é isso, quando a maturidade está ali, caiu aqui, a maturidade comercial está muito baixa, a gente tem que fazer tudo para ela andar, né? Tem que andar na vertical, e aí na horizontal. A gente aqui tem que andar mais na vertical, porque a tecnologia não está caminhando, a gente está começando a ter risco tecnológico, o mercado não está tendo. Assim, as tecnologias testadas não estão, as hipóteses testadas estão todas sendo refutadas e tal, então a gente tem que botar mais recursos em laboratório, testar outros fornecedores, outras universidades, né, e abrir mais projetos, enfim. Gera uma sequência de impactos, de consequências em função desse resultado. E o bacana é que ele anda aqui, né, dentro do esperado nas duas fases, porque principalmente se ela virar uma entrega de valor, porque, como eu disse, a entrega de valor ela tem um cliente comprometido, às vezes é uma sonda, para simplificar o exemplo, né, tem uma sonda, um FPSO que tem que entrar em produção daqui a 3 anos, né, colocou lá, se aqui tivesse o tempo, né, daqui a 3 anos, essa verdinha aqui tem que estar aqui em cima, porque era uma tecnologia que um FPSO tem uma série de tecnologias, várias delas são de mercado, são conhecidas, mas de repente isso aqui é um sistema de posicionamento dinâmico que não está disponível. Eu quero uma coisa nova aqui, que me deu vantagens, mas aí você vai olhar onde está o status da tecnologia, onde está a fronteira, está aqui embaixo. Mas você aposta assim mesmo. Aí o pessoal do projeto lá vai fazer a FPSO, vai contratar, etc. Construção e montagem, coisa que a gente sabe fazer, não tem dificuldade, mas aqui ainda tem um desafio tecnológico. Então essa turma aqui tem que andar e a gente tem que monitorar isso, porque pode comprometer o primeiro óleo, que é muita grana, né? Um dia sem óleo saindo, um FPSO inteiro, que no pré-sal, por exemplo, cada poço sai 40 mil, 50 mil barris por dia, cada poço, né? Assim, 2 poços do pré-sal já dá mais que o Nordeste inteiro, produção em terra, né? Então é um negócio
a escala é bizarra, né? A gente tem que estar bem... Por isso que a pesquisa hoje, a gente teve que caminhar para esse tipo de controle, de aceleração, de entrega, etc. Então, objetivos, tá? De medir essas escalas de maturidade. Acelerar a maturidade tecnológica e comercial. Vocês viram ali como é que a gente faz isso. Promover a cultura de implantação e potenciar a geração de valor. Potencializar a geração de valor. Benefício. Facilidade de entendimento comum de como está o status da tecnologia, inclusive comunicando com o mercado, né? Porque a gente precisa de vocês. Vocês vão ver aqui que no meio daquelas escalas ali aparece lá academia, grupo de pesquisa, parceiros. Então, a gente tem um determinado gate ali que só é superado se tiver parceiros, se o parceiro topar, se a gente conseguir fechar o projeto. Aí vem gerenciamento de risco, tomada de decisão relacionada ao financiamento, que é muita grana que a gente está falando aqui, tomada de decisões relacionadas à transição de tecnologia e viabilizar a gestão ativa do portfólio. Porque também tem isso, a gente vai ter que tomar decisão, vai ter que descartar projetos que, eventualmente, a valoração não esteja compensando. E aí as nossas tipologias, tá? Produto, processo e metodologia, software, estudo e caracterização. Isso aqui o pessoal da exploração, né, principalmente, hoje geofísica, faz muito, né? Estudo de caracterização de reservatórios, bacias sedimentares, etc. E aí, produto, é a definição do manual de Osmo, tá? Então, a implantação e comercialização de produto com características de desempenho aprimoradas. Aí você tem P&D para materiais, equipamentos e novos produtos finais, tá? E processo, também vem da definição de Osmo, né? Métodos de produção, comercialização, novos ou significativamente aprimorados. Você tem processos industriais, processos tecnológicos, metodologia. Software, definição clássica de software, tá? Mas que aqui tem que promover um avanço científico na técnica, né, de software, porque desenvolvimento de software, provavelmente codificar não é P&D de software, né? Então, esse aqui é até um desafio nosso junto à ANP para poder não tomar glosa em projetos de desenvolvimento de novos algoritmos, enfim. Tem que comprovar que aquilo ali evoluiu com a fronteira. E estudo de caracterização, né? Então, análise de área usando geociências, a questão do impacto no meio ambiente, tudo que a gente faz, tudo. Não tem nada, eu fiquei pensando nisso todo dia, não tem nada que a nossa indústria de óleo e gás faça que não tenha algum impacto no ambiente, seja para tirar, seja no cuidado ao ter um resíduo, né? Ou quando você for consumir aquele produto já refinado, que vem da petroquímica, vai ter algum impacto no ambiente de alguma maneira. Então, a gente tem que... Isso aqui é muito caro para a gente. Tá? E aí vem... Cada tipologia tem um checklist. No caso do TRL, ele varia aqui bastante entre os tipos, naturalmente, porque são tecnologias diferentes, a evolução, a trajetória tecnológica entre as fases são diferentes, os itens de entrega, cada etapa, são diferentes. Então, os ticks que você vai dando no checklist são completamente diferentes. E aqui, não, o CRL já é comum para todos. Aqui, só para mostrar o que significa a gente, naquela escala de 9, né, é muita coisa, são 42 itens, o pessoal tem que acompanhar, né? A gente tem, isso aqui fica no Excel, que é para quem quiser estudar o assunto, mas a gente tem um sisteminha lá automatizado, onde o cara vai preenchendo aquilo ali de maneira amigável, né, para o usuário. Ele vai simplesmente ticando lá e fazendo comentários no campo, conforme está mostrado aqui. Não é numa planilha mais. E aí você tem aqui, ó, de mapear soluções oferecidas pelo mercado, forma de comercialização, área cliente, pontos fortes, fraco, com seu potencial de superação. Aí você vai identificar se já foi desenvolvido no mercado, está disponível ou não, ou seja, o nosso CRL lá só vai sair do 1, sabendo como é que está atendendo. Aí a gente busca, consulta os pares na academia, faz pesquisa bibliográfica, literatura, patente, relatório de consultoria, tudo que foi, e é um item que, inclusive, é requerido lá no TRL1. Então, tem uma correlação lá que também tem um impacto lá. Analisar a diferença entre soluções de mercado e a solução proposta. Compara essa entrega proposta com a solução entrega no mercado ou na academia. E a gente ressalta as diferenciais dessa entrega. Aqui o CRL, ali é o CRL1, tá? Que é a hipótese de base. Aqui no CRL3, de novo, né? Aqui tem esse item aqui, definição dos aspectos comerciais, dos acordos tecnológicos necessários para o desenvolvimento da tecnologia. Então, se a gente vai atrás do parceiro interno, parceiro externo,
qual o papel do parceiro no processo de implantação. Então, tem universidade que acaba se envolvendo aqui, já pensando na implantação. É importante o papel da... Perdão, falo universidade às vezes, mas é ICT, né? Tem que lembrar que é ICT. E aí você vai depois, aspectos comerciais, royalty, exclusividade, suprimento, estratégia de licenciamento. Tudo aqui para vocês não é novidade e a gente tem que superar isso aqui lá também. Então, vira desafio para o desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente não resolve essa estratégia de propriedade intelectual, que normalmente é muito discutido, é uma dor de cabeça danada, principalmente quando a gente faz. Com universidades, a gente até consegue ir bem, né, diante do que a gente enfrenta, em termos relativos, com o que a gente enfrenta quando a gente vai falar com fornecedores. Aí a conversa é bem mais pesada, né, porque o negócio deles vem daquilo, eles se protegem baseado em propriedade intelectual. Às vezes ele pode sair do mercado se ele não fizer uma boa estratégia, e nós também. Né? E valoração e risco baseado em TRL. Eu falei muito aqui de TRL, falei muito de CRL, porque a valoração em si que a gente usa, vocês vão ver que é o bom e velho VPL. Tá? Só que a gente utiliza tudo aquilo que a gente falou aqui atrás como parâmetros para chegar num cálculo mais preciso desse VPL, porque a gente sabe que está na pesquisa, tem a incerteza. Então, essa ciência matemática aqui para chegar numa valoração de projeto de P&D é necessária. Não vai parar, a gente vai, talvez daqui a 2 anos a gente tenha que revisar isso tudo de novo. E aí, está aqui, o valor presente líquido, tá? Fórmula tradicional do VPL, você tem o benefício esperado, menos o custo da implantação, né, o CAPEX, o OPEX, que é a operação. Então, você projeta aqui em 10 anos, a partir da entrada da tecnologia, ela operando, dando retorno, né? Você tem uma fase de dispêndio no início, né? E depois tira o imposto e tira o investimento que você fez no P&D. Tudo sai da conta e sobra só o benefício. Você bota uma TMA aqui, uma taxa de retorno. E aqui é o VPL determinístico, tradicional. Aqui a gente bota o riscado. O riscado que a gente usa lá é o determinístico, mais a taxa vezes a taxa de sucesso do TRL, vezes a taxa de sucesso do CRL. Então, a gente colocou mais uma camada de controle. Não tem jeito. São 2 variáveis agora de risco desse processo, né? Tecnológico e o comercial, que vocês viram o que leva em conta. Esse aqui é só um desenho mais expandido, para vocês poderem ver. É uma lupa, né, naquela fase de dispêndios e retornos, que a gente tem desde o início do projeto, até a fase que a gente começa a ter os primeiros MVPs aqui, e a gente já capturar valor ainda na fase de MVP, ainda quando ele não está pronto para ser comercializado, mas a gente, de repente, faz um teste de laboratório e já enxerga um valor ali. A gente validou aquilo no laboratório, estamos capturando um valor ali. Não está dando lucro lá porque não está implantado na área de negócio. Mas tem o valor naquele conhecimento que você adquiriu ao fazer o teste de laboratório, ao fazer o teste na escala piloto. Né? A gente faz muitos testes aqui na URGS, né? De laboratório, de coisas já quase escala real. Né? Lá MEF tem muita coisa lá. Então, é um exemplo. Tá? Então, a gente tem que estar atento a essa questão de antecipar benefícios. Então, a gente tem as chamadas aqui ao longo desde a fase das ideias, né? Seleção das ideias, planejar o projeto, passando por todas as etapas, implantar e capturar, a gente criou chamadas alavancas de maximização de valor. Então, onde a gente pode trabalhar melhor, colocar mais recursos, realocar recursos, para poder, né, de repente, melhorar a nossa geração de ideias, selecionar melhor as ideias, reduzir os ciclos, né, dessas etapas, antecipar os benefícios, né, como eu falei, otimização de investimento, tudo isso aqui, e aumentar a taxa de implantação e abrangência. Tudo isso nos ajuda a acelerar a captura de valor, que é o que a gente quer lá no final. Isso aqui é só para... Tem muito texto, não dá para ler tudo, nem eu consigo ler tudo aqui. Você só faz um trabalho aqui de identificar qual é o valor do impacto da variável de negócio. No caso aqui, o exemplo é produção de óleo. Então, o que eu estou desenvolvendo vai impactar a produção de óleo. A gente quer o quê? Mais produção de óleo. Então, você calcula qual é o impacto. 1%, a gente mostra esse exemplo que é interessante. 1% é muito impacto, que é muito dinheiro. Vocês viram que um poço do pré-sal dá 50 mil barris por dia. Então, 1% é muita grana que sai a mais ali por dia de dinheiro. Né? Aqui, exemplo, Búzios. Né? Aí você identifica a variável técnica
que vai te levar ao resultado, que é o aumento de óleo, o impacto esperado na área de negócio daqui e a área que vai aplicar. Aí você vê o valor do impacto dessa variável, aí você considera TRL, CRL, data de implantação do investimento, como eu falei para vocês lá naquele gráfico, né? Poderia ser 3 anos depois. Área de negócio cliente, que a gente chama de cliente, né? Área de negócio interno. E aí você levanta os dados com a AND para os gastos de implantação. Então, o P&D hoje não trabalha mais sem área de negócio. Isso é um desafio muito grande, não dá para dizer que não é. Vocês são pesquisadores, vocês sabem como é outro mundo, né? Você fazer pesquisa comparado com o mundo de quem está no business, quem está entregando resultado, está disputando market share com concorrente. Não é o mesmo jogo. Eu já estive nos dois lados, estive na academia, fiz pesquisa antes da Petrobras, fui para a Petrobras, trabalhei na área de negócio, trabalhei com pesquisa. É muito diferente. E dentro de uma empresa que precisa dar lucro também é muito diferente. Sempre é outro mundo. É o lugar que eu mais gostei de trabalhar na Petrobras. Trabalhei em outros lugares. É onde eu estou mais feliz até hoje, é no Sempre. E essa é uma questão, entendeu? A gente hoje tem que se organizar para fazer isso. Então, os nossos pesquisadores precisam ser treinados para pensar em valoração. Tem muitos que torcem o nariz toda hora, mas vai fazer o quê? Hoje é demandado isso, né? A gente precisa disso. Aqui é só para mostrar, essa tabela é mais importante talvez, é como a gente calcula a taxa de sucesso, considerando o CRL e o TRL. Então a gente considera a taxa de sucesso só no CRL, só no CRL, só no TRL, e faz uma correlação ali, uma multiplicação, pura e simples. Tá? Aqui a gente tem o VPL determinístico. Quando a gente determina ali, depois que passou pelo checklist do CRL, checklist do TRL, as tecnologias, a gente determina em que nível está e a gente sai com aquela multiplicação que a gente depois aplica o VPL, sai o VPL riscado, que a gente chama. Né? O valor realmente é menor. Né? Não vai ser igual quando a gente chegar aqui em 100%, e nunca é igual projetal, dificilmente vai ser exatamente igual ao que foi pensado aqui. Quando você começou fazendo a pesquisa, e a gente tem que recalcular isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. No nosso caso é mensal. Aí aqui eu vou mostrar como é que a gente faz isso. TRL, CRL impacta o nosso principal indicador, que é o delta valor inovação. É o nome que a gente deu, tá? Mas o importante é entender o conceito. Avaliar a variação da expectativa de geração de valor com o desenvolvimento e implantação de tecnologias. Tá? Medição em função do VPL da entrega, multiplicando por um fator de maturidade, que a gente chama aquela multiplicação, né, da taxa de sucesso CRL, taxa de sucesso TRL, a gente chama de fator de maturidade. Considera a carteira de entrega de valor do sempre. Né? Então, entrega potencial fica fora disso aqui. Tá? Motivação, aumentar o valor potencial gerado pela carteira com foco no avanço de maturidade, aceleração e priorização, que a gente lá também chama de jogo de pôquer. Vocês vão entender ali o que é fazer o jogo de pôquer, né? Priorização das entregas de valor. É dinâmico. Então, todo mês, o gestor lá do portfólio, a gente tem hoje a nossa carteira de projetos total do Sempre, ela é estruturada em portfólios, que normalmente estão associados a áreas tecnológicas, né, afins, que atendem uma determinada área de negócio. E aí o cara tem o cálculo aqui, tá? VPL determinístico riscado, como a gente viu a conta, no mês, no mês sobre VPL determinístico riscado no baseline, depois a gente vai ver o que é o baseline, menos 1 vezes 100. Aí todo mês isso é feito, tá? Aqui é só o que significa cada uma das siglas. Então, aqui, EV, XXX, YY, ZZZ, são entregas de valor diferentes. Leiam aqui como projetos diferentes. E aí, esse primeiro projeto aqui tem um VPL determinístico de 100. Na função maturidade, né, que é aquela multiplicação do CRL por TRL, deu meio, né, então pode ser tá até alta ali, já a expectativa. Você vai ter um VPL arriscado de 50. E você faz a mesma coisa para outras EVs. Você vai somar isso daqui e vai ter o portfólio. O portfólio tem esse valor aí, essa valoração esperada. Né? E aí, como é que eu vou fazer a conta do delta? No mês, beleza, isso aqui é quando começou lá, é a linha de base. Né? Aí avançou um mês. No mês seguinte eu vou olhar, opa, peraí, essa EV aqui foi cancelada, por algum motivo. E aí ela vai sair daqui. Ela teria que sair. Aí por que muitas vezes ela sai? Porque a gente achou uma nova, teve uma nova, é dinâmico, a demanda vem
tempo inteiro da área de negócio. E, às vezes, pode vir uma demanda que entrou lá na frente, mas ela tem uma prioridade maior, porque é uma dificuldade nova, uma oportunidade nova, uma dor nova que a gente está resolvendo, e ela tem uma valorização maior. Vocês comparam aqui era 100, aqui é 150, de VPL determinístico, com a mesma probabilidade, né, com a mesma função maturidade, mas aí vai dar um 75, antes estava dando 50, eu maximizei aqui, eu aumentei o valor da minha carteira, do meu portfólio, em função da entrada desse novo, esse cara saiu. Mas isso aqui é só um exemplo, tem um monte de opções de mudança aqui no valor do portfólio, por motivos diversos, né? Tem, às vezes, um parceiro que saiu do mercado, a gente não consegue mais fazer, aumenta o risco do processo, a gente vai sair da carteira. Então, de tudo que pode acontecer essa mudança. É muito dinâmico isso aqui, a gente tem sistemas automatizados para fazer essa conta, então, e acompanhar esse portfólio todo, porque, como eu falei, em termos de EVs, são 900, né? 700 e pouco. Quase 800 EVs, dessas daqui que a gente tem no SEMP. Fica sempre mais ou menos nesse número, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai entrando, saindo gente nova. E aí você faz a conta, ó, você teve um delta valor inovação desse mês de 16,5, você aumentou. Então a busca é sempre por manter isso o mais alto possível, porque era aquele objetivo lá atrás original, captura de valor. Acelerar, gerar mais captura de valor, gerar mais captura de valor. Isso para a gente é lucro, né, no final das contas. E eu termino por aqui. Esse assunto é muito denso, a gente poderia ficar falando bastante, tem muito detalhe, aquela questão dos... Se a gente abre aqueles checklists ali, tem muita informação, né? Dá para fazer vários estudos, inclusive hoje, talvez, a gente está nesse momento, né, de reavaliar as escalas, aí a gente tem, o que não falta para a gente é dados, para a gente fazer análises, fazer estatística, fazer, né, taxa de sucesso, erro e acerto, comparações, e a gente conta com vocês para isso, né? Eu estava conversando com o Adriano ali no café, isso é a maneira que a Petrobras trabalha, só que a Petrobras não trabalha sozinha, né? E aí a gente tem uma maneira de acompanhar, uma maneira de medir, que é particular nossa. Só que algumas coisas são comuns, são dores comuns. Avanços de tecnologia, todo mundo precisa olhar para isso, inclusive o nosso regulador. O nosso regulador, que é a ANP e a ANEEL, né? A gente também tem regulação da ANEEL, ele pensa no projeto da maneira muito conservadora, muito lá atrás. E só que boa parte do nosso recurso para P&D vem do recurso regulado. Não é todo, mas boa parte vem. Então, a minha mensagem final é assim, a gente promover mais esse tipo de encontro, né? Se quiser a gente fazer esse tipo de evento lá no SEMP, podem ir em grupos menores, grupos grandes, a gente tenta promover isso, é disputada a agenda lá, mas a gente consegue. A gente, inclusive, está com um drive hoje de abrir mais o SEMP, de trazer mais os pesquisadores, trazer os nossos parceiros, nossa rede de relacionamento, para ir lá no SEMP conhecer como é que a gente faz, como é que a gente trabalha e ter essa troca aqui, né? Eu acho que ali, nesse tipo de... Eu, pelo menos, senti muita falta, depois que eu queria muito trabalhar remoto, 100%. Aí veio a pandemia. 1 ano e meio depois, eu estava louco para ter contato com as pessoas de novo. Então, assim, aí o modelo híbrido, que é o que a gente trabalha hoje, ajuda um pouco nisso. Então, essa troca aqui eu acho essencial, a gente tem muita ideia nesse tipo de momento. Então, era essa mensagem aqui, eu espero que tenha atendido aí a expectativa e estou disponível para dúvidas, se eu puder responder. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado. Ricardo, excelente. A gente percebe a dificuldade que é criar uma valoração de um intangível, né? Mais ainda em fases de projeto. Extremamente, a gente se depara com essa situação dentro da universidade, mas realmente fosse muito didático, né, na apresentação, e realmente pode trazer alguns esclarecimentos da forma como a gente faz a valoração. Essa troca é extremamente interessante. Aí eu relato um caso recente que a gente teve em parceria com a Petrobras, né, foi uma tecnologia desenvolvida entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Petrobras, que gerou ativos intangíveis com poder e potencial mercadológico, né? Embora eles não tenham sido protegidos por patentes ou softwares, eles possuem valores comerciais.
E a Petrobras acabou incentivando a possibilidade de licenciamento sobre esses ativos intangíveis, e a gente fez um trabalho especificamente sobre a valoração desses ativos intangíveis. Embora não fossem patentes ou software, como eu falei, eles eram ativos interessantes para o mercado. E chegamos num consenso, fizemos um trabalho muito interessante sobre isso, uma troca muito rica com o pessoal da Petrobras, e implementamos, então, um licenciamento para uma empresa que hoje está licenciada sobre essa tecnologia, sem exclusividade, e já existe a possibilidade para outras empresas atuarem no licenciamento, entrarem, aderirem a esse licenciamento, para poder também usufruir dessa tecnologia que foi gerada em conjunto da universidade com a Petrobras. Então, esse é um exemplo claro que esse modelo que foi adotado se expressou de uma forma aceita pelo mercado e se efetivou em licenciamentos. Então, Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, e ter se deslocado do Rio para cá. O Ricardo chegou no meio da manhã, aí, deve estar cansado, pegou um voo cedo lá no Rio. Mas, como ele falou, está aberto para perguntas. Não é uma área simples, né? Até o Ricardo estava dizendo no café, na teoria já é complexo, imagina na prática, quando tem N variáveis. Então, está aberto o microfone, tanto no chat, a gente já verificou, por hora não encaminharam nenhum questionamento, mas está aberto aqui para o público que está presente, fazer algum comentário, suas dificuldades, se quiserem compartilhar como é que estão fazendo essa valoração, ou se não fazem e gostariam de fazer, então o momento está aberto aí. Tem que ser menos didático pela apresentação, ou está muito ruim. Isso uma aí. coisa ou outra. Então, Ricardo, aproveitando a tua veia didática aí, como é que vocês desenvolveram a metodologia? Vocês seguiram alguma coisa já pronta ou vocês montaram? Dá mais detalhes, assim, como é que porque tu disseste que, inclusive, já está ela numa espécie de um softwarezinho, que tu chega ali e já está mais ou menos ajustado, pouca coisa vocês fazem, desde que vocês entendam, a princípio, a dinâmica e a racionalidade do software, né? do sistema como um todo, né? Como é que vocês chegaram a isso? Foi a equipe de vocês que desenvolveu? Né? Se tu puder dar mais uma... Claro. Para a gente tentar ver se tu dá uma resbalada e a gente consegue roubar alguma coisinha. A gente... Foi tudo feito dentro de casa, né? O pessoal a nossa área lá de gestão de inovação, a galera tem uma experiência muito boa, né? Tem um grupo grande, né? Está lá há muitos anos, né? Então, essa galera tem uma bagagem de conhecimento muito grande e costuma ter muita troca também. Tem muita gente da área de... Eu sou da área técnica, mas hoje eu estou desde 2016 na área de gestão. Foi uma decisão até, quando eu saí do mestrado, do doutorado, eu dei a louca lá, falei, não quero mais escovar pitch, quero trabalhar com gestão. Aí fui para lá. Então, acontece isso muito também. Então, a gente acaba tendo galera que conhece de pesquisa, trabalhando junto com a galera de gestão, a galera de administração, de engenharia de produção. Então, tem um time muito multidisciplinar ali, com experiência de pesquisa. E a gente vai muito fazer benchmark dentro de outras empresas do nosso porte, menores que a gente, universidades. Então, isso assim, para a gente, o ano inteiro a gente faz isso. Sempre tem gente com missão no exterior ou aqui pelo Brasil. E a gente, quando para fazer algo desafiador, assim, que muda a estrutura de um centro de pesquisa gigante como o nosso, tem que estudar muito, né? Até porque o nosso pesquisador, quando a gente apresenta algo novo para ele, né, ele vai questionar. Normalmente a área de gestão apanha um pouquinho, né? Quem é da área de gestão aqui sabe disso. E aí a gente tem que ser científico nesse processo, né? Tem que botar a ciência mesmo até nessa questão de gestão. Eu acredito nisso, né? Que existe ciência nessa área. Não para alguns que são da filosofia da ciência, lá que diz que é pseudociência, né? Mas eu acredito que dá para fazer. E aí, sim, a gente pega toda a nossa base de dados de projeto, tudo que a gente fez, né? A gente levanta, a gente tem um mundão de dados para brincar e fazer coisa nova. Então, nesse momento, é criado um grupo de trabalho, um time que vai avaliar tudo o que aconteceu, vai fazer isso. Tem um grupo que vai fazer visitas para pegar informações de fora, como é que se faz. E a gente vai visitar como universidades estão fazendo, porque a gente vai ter aprendizado. Eu acho que para vocês vale a mesma coisa. Então, a dica que eu poderia dar, né, assim, detalhes é assim, eu teria que ficar aqui uma semana contando como é que foi o processo todo. Mas, pegando grandes marcos,
fazer benchmark com outros colegas, com outras instituições, ter um time bom, preparado, que não tem um turnover alto, né? Porque é importante que essa área tenha uma continuidade de pessoas ali, porque esse cara vai aprender com a trajetória. E se ele sai, você perde um conhecimento que, às vezes, pode ser chave ali para você não conseguir dar o pulo do gato. Isso, e network, tem que conversar, tem que conversar. Para a gente, é ótimo quando a gente é chamado para fazer esse tipo de coisa aqui, porque nós trabalhamos juntos. Então, assim, quando vocês melhorarem da parte de gestão, a gente vai melhorar. Vai impactar lá no valor, inovação, na captura de valor, lá no primeiro óleo. Começa aqui atrás. E vice-versa, né? A gente tem que vir aqui entender como que vocês estão trabalhando, tá, para os nossos... Que a gente também não quer transformar a URGS numa empresa, porque a URGS não é uma empresa. E nem vai ser uma empresa, ela é uma universidade, assim como todas as outras. Então, a gente tem essa noção também que existe um limite até onde a gente pode ir. A gente tem que, né, tentar aumentar essa zona cinzenta aqui de interação a partir dessas trocas. Então, acho que o caminho seria esse. Não sei se eu enrolei muito, mas... eu vou e volto. Quando o trabalho consome muito, eu abandono, depois eu volto de novo. Esse software, ele está protegido? Vocês licenciam? Não, é uma coisa própria, é interno. Assim, é só uma não ferramenta... É uma ferramenta, é uma solução digital. A gente tem uma área... Uma solução caseira de vocês que é para situações caseiras. A gente tem uma... Isso faltou dessa resposta. A gente tem uma gerência de soluções digitais analíticas. Então, para gerir um portfólio desse tamanho, não dá. O Sigitec foi criado lá atrás porque a gente ficava trabalhando com 1000 projetos em planilha. Não dava. Prestação de conta com planilha. Não tinha como fazer esses projetos todos. Foi feito o Sigitec. Mas a gente contratou uma empresa para fazer. E aí, vendo que a demanda da digitalização, né, aumentou muito agora, aí a Petrobras inteira criou gerências de soluções digitais analíticas, SDA. Elas estão implantadas em todas as unidades da companhia para desenvolver essas soluções que a gente precisa ali, que a gente consegue fazer in-house, né? Eventualmente, a gente tem os contratos para poder desenvolver e implantar para a gente, na maioria dos casos. E aí, mas é uma solução nossa, a gente não vende isso. Ainda não virou um negócio para a gente, não. Alô. A pergunta é da Luísa. Ela pergunta assim: tem empresas que querem fazer acordo de parceria e já querem deixar o valor da transferência de tecnologia definido no acordo de parceria. Você acha possível fazer uma valoração aproximada no início do desenvolvimento da API? Excelente pergunta. Difícil ter uma resposta única para essa pergunta, né? Isso vai ser sempre... Tanto assim, eu estou 24 anos trabalhando com pesquisa. Eu comecei contando minha iniciação científica. Então, assim, é muito difícil você prever toda... Imagina a Petrobras, o que a gente faz? Como é que a gente vai ter uma fórmula única que calcule ali de tudo que a gente faz? É impossível. Eu tenho que ser honesto aqui. Mas a gente persegue o melhor caminho. Então, assim, a gente sempre para no momento em que o parceiro trouxe uma proposta, vamos sentar e conversar. É bom para os dois? Senão não é uma parceria, né? A parceria tem que ser ganha-ganha. Então, a gente tenta não ser leonino porque a gente não está comprando vocês, não está comprando a tecnologia. Se a gente vai desenvolver junto, vamos desenvolver junto, porque depois os dois vão ganhar. Mas, de novo, essa para mim é uma das ciências mais difíceis na área de gestão de inovação, que é a valoração. Acho que não tem nada mais difícil que isso, na minha opinião. Claro? Ricardo, pegando um gancho nessa pergunta, excelente pergunta, né? Realmente é uma dificuldade que a gente encontra na negociação com empresas, mas existiria algum momento ideal para criar a valoração no resultado de um projeto de pesquisa? No nosso caso lá é o quanto antes hoje. O meu momento ideal é assim que você tenha... Claro, a gente vai sempre ter quais as condições de contorno que estão estabelecidas aqui. Olha, eu estou fazendo essa valoração para uma tecnologia que vai entrar em operação daqui a 2 anos, que vai ficar operando por 10 anos, talvez fique mais, talvez fique menos, mas a gente coloca 10 anos, que nossos ciclos são longos, né, de substituição de tecnologia.
Tem outros setores que, às vezes, é 2 anos. O cara faz uma avaliação com 2 anos, porque aquela tecnologia já caiu do mercado. Então, entende que até isso faz diferença. Então, assim, a gente usar essa técnica para a indústria de petróleo, a Apple não vai usar essa técnica. Porque a Apple ela vende celular novo por ano, né, um modelo por ano, a gente bota um pessoal em produção e vai ficar lá 15, 20 anos. A gente faz atualizações, manutenções, conforme as tecnologias vão chegando e vão se tornando mais seguras para a gente ter um cálculo de variação com a estimativa melhor. E como você viu, né, a gente faz por mês. Então, assim, é dinâmico. É um filtro adaptativo, que é da minha área de eletrônica, né? É um negócio que vai se adaptando ali, conforme, e a gente antecipa isso na pesquisa também. Chegou a dor, enxergamos uma oportunidade de capturar valor. Resolvendo aquela dor, tenta calcular o valor daquilo ali, considerando quanto tempo você acha que vai estar pronto, como é que está a gama de componentes que são necessários para chegar naquela solução, como é que está o TRL de cada um. A gente falou aqui de escala de TRL, que quando você faz de um componente é uma coisa. Agora, no início é componente, né? Chega ali no 5, 4, a gente já começa a pensar em sistemas. Aí vai vir coisa que já existe, coisa que está lá atrás. É muito complexo. Mas a ideia é essa, você tentar, senta agora, tira uma fotografia do momento. E faça isso, porque aí falando do meu lado, quando eu estava na academia, a gente, às vezes, pega um projeto de P&D, a gente, peguei uma pesquisa aqui, 5 anos de financiamento, beleza, vou ficar fazendo aqui. Mas, vem cá, daqui a 5 anos vai ser a mesma expectativa, aquilo ali vai estar valendo. Eu adoro fazer pesquisa, mas se a pesquisa está sendo, não é a pesquisa básica tem que existir. Temos que fazer pesquisa básica, que é avançar na fronteira do conhecimento sem enxergar uma aplicação, mas se você pegar uma pesquisa para fazer a aplicação, tem que ter um time tirando a fotografia daquele, sei lá, você estabelece a frequência, a gente faz por mês. Né? Perfeito. Ricardo, parabéns aí pela trajetória, não só pela apresentação, né, mas por toda a tua ideia que tu pegou a parte da academia, está na empresa, quantos dias vai e volta, e eu acho que a troca que a gente faz, que é o principal, como tu comentou. Né? Obrigado pela... eu queria fazer 2 perguntas. Tá? A primeira é assim, as metodologias, tu acha, de valoração, elas se aplicam essencialmente a qualquer área do conhecimento? A mesma metodologia? Tá? Porque a gente vê muita diferença, assim, o valor, né, trabalha mais na área de TI, de desenvolvimento, mas se a gente entra para as áreas mais biológicas, as áreas mais de ciências da vida, ou né, o professor Flávio está aqui da parte mais agrária, tu tem um desenvolvimento muito diferente, que tem um timing um pouco diferente, né, do desenvolvimento que a gente tem em determinadas áreas, como tu falou. O cara lança um telefone por ano, ele desenvolve e coloca no mercado. Agora, tem tecnologias que vão demorar 10, 15 anos para chegar, só que, por outro lado, o valor agregado, às vezes, daquela tecnologia é um valor agregado muito maior, porque teve um investimento muito maior, teve todo um medicamento que tu descobre, ele tem um valor agregado, às vezes, maior. Nesse sentido. Então, eu não sei quantas metodologias a gente consegue. Pergunta mesmo. Essa pergunta é ótima para o nosso setor, quando a gente fala de tecnologia de segurança. Qual é o valor daquela tecnologia ficar pronta? Para a gente ter menos acidente. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa? Devolvo a pergunta. A gente não sabe. Não tem como... O valor de uma vida comparado, né, com uma antecipação de um dia do óleo produzido. Né? É difícil, mas a gente... É o nosso dia a dia. A gente tem tecnologias que a valoração é feita em redução de homem-hora exposto ao risco, que é o chamado HHR. E aí a gente faz o projeto baseado que, olha, nós vamos reduzir 30% de HHR. Vai ter lá uma tabela correspondente de redução de valor, quanto é que aquilo representa. Aí é uma coisa que você vai ter que arbitrar em determinados momentos, porque tem tecnologias que reduzem riscos graves, a outra é só lesão leve e tal. São bem complexas. Eu gosto de responder com a área da vida e da segurança, que é o exemplo que todo mundo assim, já entende a mensagem. Mas tem nuances aí, essa questão da biologia e tal, meio ambiente, né? Estou falando de pessoas, mas também tem ambiente, ativo, né? Tipo de um ativo, beleza, você calcula, vai parar aquele ativo, você calcula quanto vale. Se aquela tecnologia não entrar, a gente tem um risco de acidente de tanto, ou a gente vai ter uma taxa de acidente periódica menor, né? Enfim, é por aí, você vai ter que fazer conta.
fazer aí é cada caso. E a outra questão é no sentido de, claro que quando a gente está na universidade, tu tem, para ter essas informações, que eu acho que a metodologia, ela vê que a gente tem um padrão ali muito, né, de cada detalhe que tu tem do desenvolvimento, mas quando a gente está na universidade, essa informação ela é mais difícil de encontrar, né? Porque onde é que estava a informação do projeto, onde é que está a informação? E eu acho que tu comentou uma coisa, né? O cara submete um projeto, ele ganha um recurso, ele tem 5 anos para fazer, para entregar no final. Eu acho que a gente vai ter que fazer, talvez, uma revisão nas próprias agências de fomento que financiam a pesquisa mais inicial, que quando ela for uma pesquisa para entregar realmente algo lá no final, que for mais aplicada, lá a gente talvez tenha que ter, como exigência, que ao final do projeto eu tenho que ter entregado junto um relatório de valoração, que tem que ser feito junto. Da mesma forma que a gente submete um projeto, que hoje a gente não faz uma busca de anterioridade, a gente não exige isso do pesquisador. Que a gente tem discutido nas agências lá que a gente precisa fazer esse tipo de avaliação inicial, porque se eu estou desenvolvendo uma pesquisa que já foi publicada, a gente consegue avaliar, mas se já foi patenteado, se já foi... E como é que o cara faz realmente a busca de anterioridade? Né? A gente tem muito projeto que já foi realizado. O cara recebe o recurso para fazer, mas ele já foi executado. E eu acho que a gente tem que exigir mais ainda, que talvez no final eu tenho que ter uma valorização pronta, eu tenho que ter nem que tem que ter recurso para contratar alguém para fazer isso, mas eu tenho que entregar no final do projeto algo valorado, Jorge. Que talvez seja um caminho de estimular que a academia comece a se preparar mais para isso, porque é mais ou menos assim, tu tem que exigir realmente fazer com que os pesquisadores vão atrás de um determinado cenário, que eu acho que a gente começa a direcionar um pouco a coisa. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar isso, assim, como é que na academia tu enxerga um jeito de conseguir essas informações? Assim? Acho que, assim, ótima reflexão. O que eu, na minha experiência, assim, de casos de projetos de pesquisa onde o pessoal cobra as coisas, né, com rigor. Na Noruega, eles dão muito recurso para a P&D. Vocês certamente têm cooperação com eles lá. E na nossa área de petróleo lá, eles têm o chamado SFI, que é um Centro de Pesquisa Baseado em Inovação. É um projeto para 8 anos. Só que o cara tem avaliação anual e um monte de meta lá. É aluno, é mestrando, doutorando, publicação em revista, fator YZ e tal, congresso, papá. Eu nunca vi lá pedindo relatório de valoração. Não sei se eles fazem isso, mas por que não? Né? E quem faria isso? A FAPESP aqui também tem esse mesmo modelo. Eles têm lá o Centro de Pesquisa em Engenharia, que vocês devem conhecer também, né? Que é rigoroso, avalia resultado, ele é focado no resultado. Né? E o que é interessante, ele deixa... Olha, eu não vou a única coisa que a FAPESP cobra de prestação de conta autorização para remanejamento, mudar rubrica, aquelas coisas, é equipamento permanente. O restante, você disse que lá há 5 anos você vai estar isso, me preste a conta lá no final que eu te puno depois. Eu cancelo a verba inteira da USP se você fizer uma besteira. É assim que eles fazem lá. Eu vi com o professor, com o Pacheco lá e com o Brito, que estavam lá na época, liderando a FAPESP, e falam que é assim, e é mesmo. Ela traz uma bolsa de pesquisa para toda a verba da USP. É um negócio... Então, por que não? Eu enxergo que dentro da universidade seria o NIT, né? Ou não, eu estou falando besteira. O locus para fazer isso dentro da universidade é o NIT. Então, assim, reforçar o NIT é para ontem, né? A gente tem que fazer isso. Não é uma coisa da universidade. A gente tem que ter um plano de infraestrutura da academia que venha do MEC, venha do MCTI, enfim. É para ontem. Para ontem. E aí, contratar gente, diminuir o turnover, valorizar essa profissão, essa carreira, né? Se vocês já enxergam essa dor, aí tem que ir todo mundo junto, fazer esse pleito. Aí vai por associações, enfim. Tem que ter alguém fazendo esse advocacy lá com os ministérios, né? E a gente está disponível para ajudar sempre, porque vai impactar na gente. Fica tranquilo, nós vamos te chamar. Obrigado. Boa tarde, então. Vou me levantar para ficar mais fácil. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pela tua apresentação. Né? Me agregou muito conhecimento. Vou te confessar que eu estava bem ansioso para saber um pouquinho mais dessa questão de valorização, né, do conhecimento, e principalmente de pesquisador, quando está fazendo a pesquisa aplicada. E a gente já tem um histórico aqui. Primeiro, antes da pergunta mesmo, eu vou te contar um pouquinho. Né? A gente já tem um histórico, há mais ou menos uns 10 anos atrás, de ter feito um trabalho com a Petrobras, com risers, para perfuração para alta profundidade, né? Estudo de tensões, enfim. Então, o colega que deve ser teu lá, o Pedro Barrino Evo, que era um aluno aqui da professora Madalena,
que a gente começou a fazer esse trabalho junto, né? Ele acabou virando teu colega lá na Petrobras. Mais um motivo para eu dizer que eu gosto muito da URGS, que só tem profissional top então, lá de assim, vocês. outro projeto que aconteceu também um tempo atrás foi a parte de revestimento de tubulações também por causa das cracas, né? Na questão de manutenção das tubulações, enfim, eu sou engenheiro mecânico, então a gente se interessou muito por isso, porque a questão da manutenção nessas tubulações ela é bem complicada para o mergulhador que vai lá ver onde é que tem o vazamento, enfim. Né? E também as tubulações flutuantes, né? Que o LAMEF, tu comentasse aí, né? Que tem lá um laboratório também muito bom nessa área. Né? Mas, enfim, a minha pergunta, assim, sobre essa questão da valorização do conhecimento, do conhecimento, né? A pergunta que teve uma colega que colocou, que se dá para a gente valorar antes, né? Eu acho que minha opinião, talvez vocês depois possam discutir um pouquinho nisso, é um tanto arriscado fazer isso, porque tanto para o lado do pesquisador, tanto para a empresa, ou o caso Petrobras, ou seja, o fornecedor que for, porque a gente está correndo o risco de fazer essa valorização a menos ou a mais, dependendo da maturidade da tua ideia, né, e do teu conhecimento a respeito do assunto. Tá? E aí, agora a pergunta, né? A grande dificuldade que eu vejo nessa questão é quando tu envolve fornecedores que não são tipo assim, a universidade é um centro de pesquisa, ok? Eu tenho a ideia, eu tenho desenvolvimento, eu sei como fazer, mas aí eu vou precisar de um fornecedor. E aí eu tenho o fornecedor, a Petrobras e a universidade. E essa discussão da propriedade intelectual, isso aí, no meu ponto de vista, na época, dificultou muito esse entendimento das partes para poder avançar no projeto. Graças a Deus a coisa aconteceu, porque eu não podia esperar nada mais na minha da Petrobras do que, né, a coisa acontecer, né? E realmente ela aconteceu. Então essa é a minha pergunta, assim, a que ponto está hoje essa situação, né, de discussão entre as partes para que o projeto realmente aconteça. E a última, antes de tu responder, eu sugiro para ti, o grupo aqui, que tu faça como é que a gente diz, um workshop sobre esse assunto, que tu venha aqui, a gente passa o dia inteiro aqui fazendo um case, de repente, prático, porque eu achei fantástica a metodologia. Desculpa se eu fui muito longo. Não, legal. O convite aceito, mas vai vir uma galera junto, não vai vir só eu, não. Porque tem um time forte lá. E eu não vou vir de tênis branco, eu já vi que isso é coisa de carioca, tá? Então vocês devem ter ficado prestando atenção no meu tênis e não na apresentação, porque já vi que só no Rio que tem essa moda. Mas é brincadeira à parte, né? Então, assim, continua difícil. Continua difícil. Não, assim, o desafio, muita coisa a gente aprendeu apanhando, sentando na mesa de negociação, mas tem coisas que não mudam. O que não muda? É casa a casa. Então, toda vez que a gente tem que sentar, um projeto seu lá, da Heiser, etc., vamos sentar de novo. Aí veio um novo projeto, senta de novo. Você tem pequenos saltos, né, de aprendizado, mas você nunca consegue chegar onde você gostaria de estar, que é começar um projeto e já ter as cláusulas. Já vi no edital, né, lá na oportunidade que a gente coloca lá, vai ser assim a regra. Você eu gostei da regra, vou lá e assino. Olha, se a gente chegar lá... Não tem problema. O método que foi apresentado é fantástico, mas nada vai adiantar saber para aplicar esse método se as partes não... não, então tem que ter. Mas aí você fala a dificuldade, então, só para ver se eu entendi, a dificuldade é você e o fornecedor? A academia e o fornecedor? Aí é complicado. Porque nós não somos uma empresa, a gente é uma universidade. Sim. Não procura, vamos dizer assim, a aplicação em si, né? E aí a gente tem um problema no Brasil, né? Que a nossa indústria, isso aí não é o Ricardo que vai falar aqui, são os dados da Pintec, né? São os dados das pesquisas de inovação que a gente tem feito pelo BGE. A nossa indústria não faz P&D. A Petrobras faz, cara. A Petrobras, se você pegar percentualmente o tamanho da nossa indústria, vai dar, no final das contas, vai dar lá 3% do P&D do Brasil. O P&D do Brasil está com a academia. A gente tem uma inversão, né? A gente tem 70%, não estou dizendo que não tem que ter no nível que está, só que a indústria não vai. E aí, só para eu chegar lá, né, o que eu quero dizer, porque de forma macro, a gente tem um problema. A Petrobras vem aqui, a Petrobras está aqui. A gente tem laboratório aqui, tem pesquisador nosso, passou 2 anos aqui fazendo mestrado, outro doutorado aqui dentro. E a gente viaja para cá o tempo inteiro. Eu passei 5 anos vindo toda semana para hoje. Agora, todas as empresas têm essa pegada, então o cara não aprende essa realidade, ele não sabe conversar com o acadêmico, né,
capacidade de absorção lá, é um conceito de um artigo de 89 lá, fala de se o cara não tiver condição de sentar para conversar, você não vai ter negociação. Então, estou aqui dando a viajada de professor aqui, mas estou na academia aqui. E eu não vejo outro caminho para resolver se não for promover fóruns, promover encontros, porque se a gente ficar todo mundo no seu lado lá e só fosse encontrar na hora de negociar, a gente vai ter um problema, né? Eu sugiro, minha sugestão para ti, já que tu tem todo esse método aí, é divulgar isso aí para os pesquisadores, não só da URGS. Eu estou tentando me segurar para não falar um negócio aqui, mas vou ter que falar. A gente tá com uma iniciativa que não diz, se perguntar, não diz, vai ficar gravado, né? Mas A gente está falando de Petrobras, partir para outras empresas que não são Petrobras. Entendimento não chega. Você vai discutir, valorar a tua tecnologia, o teu conhecimento, o empresário brasileiro, sim. Ele não entende. Não. A linguagem. Quem é o Ricardo? Pô, o Ricardo é só um brasileiro nacionalista que quer ver o Brasil top em tecnologia, mas se querer fazer, assim, a gente tem uma... A gente já concebeu a ideia e está colocando em prática agora, já está na fase inicial ali. A gente quer criar o que a gente chama de rede de especialistas em gestão de inovação. Esse é o nome da iniciativa. Eu gosto de dar muita ideia. Qual o problema de você dar muita ideia e alguém gostar? Você vai ter que implementar a ideia. Está nas minhas costas de trabalho, uma galera que está trabalhando comigo lá, que a gente vai criar um programa onde todo mundo vai, de alguma maneira, vai poder participar. Grandes fornecedores nossos, fornecedores de outros setores, empresas âncora como nós, de outros setores, que a gente vai sentar e vai criar ali. Bom, o que é difícil fazer? Que pergunta a gente ainda não respondeu relacionada à gestão tecnológica? Vamos listar aqui. E a coisa é para ser dinâmica, para ter encontros sempre, vai trazer. A academia, a gente quer que a academia capitaneie isso. Então, sei lá quem é que vai ser que vai liderar isso, mas a ideia é criar algo que a gente está vendo que não tem. Quando eu escuto você falando aqui, vou ter que falar, porque eu sei que você está falando, não é só você que fala, é a academia inteira. E a gente já detectou isso, então, só que a gente não tem braço para tudo. Hoje o SEMP está com 1.000 pesquisadores, a gente já teve 4.000. Né? Então a gente está aí, abriu o concurso de novo e tal, então a gente está ganhando fôlego, a gente tem muita ideia para tentar passar o que a gente aprendeu para o mercado, que não seja, assim, que não, a gente tem um problema no Brasil da questão da confiança. Questão de, poxa, eu não confio no cara, se eu abrir esses dados aqui, eu estou perdendo dado, informação valiosa, mas será que é valiosa mesmo? A gente não para de avaliar isso aqui. Tem coisa que, ao trocar com ele, né, eu vou ganhar depois. O que ele vai fazer melhor, ele é meu parceiro, meu fornecedor. Né? Então a gente tem que passar a se enxergar como parceiro sempre. Né? A gente vai competir, mas é parceiro no início. Está no jogo, Embraer, Vale. A gente vai até falar com uma empresa da indústria farmacêutica, o Albert Einstein, que é uma referência na área de saúde, tem muita inovação e P&D sendo feito lá dentro. É isso aí. Então, em algum momento, isso vai chegar aqui para vocês estarem fazendo parte disso também. Alô. Uma questão, falando bem prática, né, bem pragmática, resolver o problema do dia a dia. Também é técnica a gente fazer um histórico do tentativa e erro, ou seja, do chutômetro, às vezes na valorização. Está um caso, porque nós desenvolvemos um dispositivo agrícola e quanto vamos valorar, começamos a basear na critério técnico, pesquisa, pouca informação. Então, a gente chegou a um preço lá, estava em torno de R$20.000, mais ou menos. Aí o pesquisador, como conhecia a linha de produção, ele viu que ele fez uma continha básica, quanto ele ia ganhar, mas não é muito dinheiro. Tu me permite eu chutar para 150 mil, 20?
aprendizado. Alô, acabou? Mais perguntas? Oi, boa tarde, Ricardo. Então, eu sou Cíntia do NIT do IPSC, né, do Instituto Federal. A gente tem quantidade relativa de pesquisa, mas temos alguns licenciamentos já feitos, que eu diria casos que, hoje concretos que a gente pode estudar, né, que foram mal valorados, eu vejo, e alguns que a gente está agora em discussão. Então, eu queria te perguntar assim, nem sempre os projetos de pesquisa partem de uma análise de TRL. Né? Então, a gente tem já esse problema, que lá atrás, quando foi assinado o contrato, ninguém fez essa avaliação até onde se chegar, ou quanto, né? E não fez esse acompanhamento que tu fez, que eu achei muito bacana essa proposta, que acho que é uma metodologia que realmente vocês podiam difundir, e a gente, né, talvez vocês tenham algum material para a gente ler, estudar mais o caso, porque traz uma maneira realmente a gente acompanhar, né? Mas nem sempre esse acompanhamento é feito e nem é projetado esse TRL, né? Então, aconteceu no passado a valoração em cima de quantas horas de professor, de material, de tempo de infraestrutura foi usado para aquele projeto, e a gente viu que o resultado final saiu muito barato, né, dentro daquele produto que foi entregue para a empresa. Assim como também já teve o caso contrário, onde todas essas horas que foram valoradas e colocadas no contrato prévio, como foi perguntado ali na pergunta anterior, né, se foi feita já a valoração prévia dentro do próprio contrato do acordo P&D, a gente viu que a entrega não foi tão boa que valeu aquele pagamento. Então, a gente já teve os dois casos, né? E aí, agora nós estamos numa situação onde se colocou num contrato também já assinado, de que a valoração do projeto ia ser feita em cima do produto entregue, no momento da finalização do projeto. Aí estou eu no NIT, que falou que é o NIT que é o responsável. E agora? Como é que eu vou valorar esse projeto que levou 3 anos, que eu não acompanhei, que eu não sei exatamente o que se esperava dele, porque não havia esse TRL calculado? Como é que a gente faz essa valoração e faz essa negociação com a empresa? Porque eu já vi que a empresa já quer fazer o mais barato possível e mais rápido para ela se livrar desse contrato e ficar com a tecnologia, né? Obrigada. O valor do projeto, quando ele começa, você não adianta que você vai errar. É dado isso, né? Agora, os parâmetros que você precisa considerar para valorar, isso talvez a gente consiga antecipar melhor, né? Na nossa experiência com startups, né? Eu sei porque eu estava lá quando isso tudo começou, a gente colocou já no edital 3 parâmetros que precisariam ser considerados no cálculo do royalty que a empresa viria a pagar para a gente se ela explorasse aquilo comercialmente. Porque a gente queria que ela explorasse comercialmente, inclusive, porque não faz sentido eu trabalhar com startup e dizer que ele é meu cativo, não faz sentido. A gente colocou lá, o delta de esforço que a Petrobras colocou, que a empresa colocou, considera a tecnologia que já era sua, não entra na conta, ela continua sua, e o quanto foi financiado pela Petrobras no projeto. E aí, para chegar em cada uma desses parâmetros, a gente já tem uma metodologia lá dizendo que, olha, vai ser o esforço, que é a dificuldade do processo científico de chegar na solução, vai ter uma entrevista com os pesquisadores, a entrevista com a empresa, para chegar numa conta. Olha, aí você tem que parametrizar isso, não tem jeito. E aí, como o colega lá falou, vai ter muita tentativa e erro, mas o importante é você ter o registro de que isso aconteceu. O primeiro vai sofrer, provavelmente, como aconteceu contigo. Mas a gente vale a pena o esforço de estudar o antes e tentar parametrizar a coisa. Né? Pelo menos ficar claro. A gente deu transparência já no edital. Se vocês pegarem o nosso edital lá, vai ter a regra lá. A regra vai ser essa. A gente não vai colocar nenhum novo parâmetro aqui lá na frente, não. Então o cara já entrou sabendo que ele ia sentar um momento e ia ser perguntado daquilo ali. Os primeiros não receberam esse treinamento, mas nos editais seguintes, que a gente já terminou o projeto, a gente já teve que fazer a conta, aí a gente já sentou nos outros editais e, olha, a gente já tem aqui uma ideia de como vai ser, se necessário, e aí você vai. Acho que o importante é você não deixar de tentar fazer alguma coisa, porque vai ser, enfim, tem que simplificar o que tiver na nossa mão, que a gente tem conhecimento.
eu acho que essa coisa de caminhar pela parametrização é um bom começo, assim, entendeu? Para a gente foi boa essa experiência. Ricardo, vamos fazer uma última pergunta. Acho que temos aqui no chat. Vou passar aqui. Ricardo, me chamo Wellington e estou num projeto para valoração de patentes. A Petrobras possui um sistema automatizado para o cálculo do VLP, se ele utiliza a inteligência artificial, inclusive, para a busca de dados? Tem Excel. É verdade. Só que a mesma conta que a gente faz no Excel, a gente coloca no nosso sisteminha lá, feito pela área de SDA. Que você vai... São parâmetros que são definidos e você chega com a informação. É a TMA, enfim... O tempo que se faz ser 10 anos, 15 anos, 5, né? Enfim, você fazer o VPL presente, mas aquela fórmula ali é a fórmula tradicional de VPL que existe. Quando eu entrei na Petrobras já existia aquela fórmula, então não faço nem ideia de muito tempo. Então tá, pessoal, acho que o Ricardo está de parabéns, extremamente didático, apresentou, não é nada fácil, o modelo é bem complexo, mas a gente está aberto e solicitando que vocês nos demonstrem mais como se faz essa metodologia para a gente também poder, né, junto com vocês, chegar numa forma mais rápida e definida de projetos. E a gente solicita que, se puder, quando for possível, repasse para nós, para as ICTs, através do Fortec, a gente vai criar essa atividade em conjunto e atendendo também o que tu comentaste, né, da necessidade da gente fazer atividades como esta, todos tenham consciência, né, e um entendimento unificado do que é a importância da valoração de projetos, de tecnologia e definir o valor dos licenciamentos. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Fortec Sul e do Fortec Nacional, mas é excelente a tua participação. Obrigado. Bom, pessoal, então, passa a palavra agora para a doutora Bel, aqui do nosso NPI regional, e ela vai passar um recado para nós também.